Pessoal, esse vídeo é um vídeo rápido, curto, para introduzir para vocês algumas operações com os números irracionais. Na realidade, vocês vão aprender mesmo praticando lá no Khan Academy. Então eu vou jogar muito dessas operações lá no Khan Academy. Os videozinhos para vocês aprenderem estarão lá. E vocês vão se deparar com esse tipo de operação o tempo inteiro. Então vocês vão sempre reservar, olha, me deparei com essa operação que eu não sei fazer. Põe lá, reserva no caderno um espaço e vai colocando essas operações e vai tentando aprender a fazer essas operações, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Espera aí, deixa eu ligar aqui minha caneta, que eu tinha desligado. Aí, vamos lá. Pronto. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, vocês vão começar a se deparar, por exemplo, vou colocar aqui exemplo 1, com operações desse tipo. Raiz de 3 vezes 2 raiz de 5. Outro exemplo. 2 raiz de 2 vezes 4 raiz de 2 vezes raiz de... Estou inventando, tá? 3. E vocês vão ter que se desembolar nisso daqui, tá? Isso aqui é nada mais, nada menos do que multiplicação de números. Só que a gente está lidando aqui com números irracionais. Então, a gente tem que lembrar da propriedade da comutatividade, que diz que a ordem dos tratores não altera a construção. Lembram disso? Então, a ordem desses fatores não altera o produto. Então, eu posso reescrever isso aqui como 2, que multiplica raiz de 3 vezes raiz de 5. E aí eu sei que se eu multiplico dois números irracionais, na multiplicação eu posso colocá-los numa raiz só, se a raiz for igual, né? Raiz quadrada de 3, quadrada de 5, então eu posso escrever isso aqui como raiz quadrada de 15. E daqui eu não saio mais, daqui eu fico. E essa é a resposta. Da mesma maneira que aqui eu posso mudar isso aqui tudo de lugar, então vai ficar número vezes número. Quando não tem nada, é como se tivesse um 1 aqui na frente, não faz diferença. E eu vou colocar essas raízes todas juntinhas, raiz de 2 vezes raiz de 2, vezes raiz de 3. Então, ficaria 8. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Então, eu já posso resolver. Então, isso aqui vai ficar 2. E o raiz de 3, que não teve como eu resolver, então vai ficar 16 raiz de 3. Isso aqui vem de uma propriedade dos números irracionais que vocês vão estudar pelo Khan Academy. E também vai ter atividade do livro de matemática, tá? Que diz que é o seguinte, se você tem a raiz de um número vezes outro, na multiplicação, isso é muito importante, multiplicação, tá? Eu posso transformar essa raiz aqui em duas, então fica igual a raiz de A vezes a raiz de B. Em linguagem matematiquesa, diz o seguinte, que a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Da mesma maneira, se a gente tem uma divisão, por exemplo, divisão de A sobre B, isso aqui vai ser igual a raiz de A sobre a raiz de B. Eu posso separar uma divisão em duas raízes. E isso é bem interessante, porque quando a gente está fazendo assim, por exemplo, vou dar aqui um exemplo 3. Pode ser, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui, beleza. Pode ser 5 raiz de 6 sobre 2 raiz de 3. Pode ser? Então, isso daqui eu posso separar como 5 meios vezes raiz de 6 sobre raiz de 3.
Lembra daquela lição que eu fiz o videozinho para vocês do nosso encontro? Então, quando eu tenho uma fração composta por fatores, eu posso separar essa fração de forma que quando eu multiplico eu volto nela. Eu não estou mudando nada, eu só estou mudando a roupa do número, a forma de escrever deste número, né? O 5 sobre 2 eu posso até escrever como 2,5 se eu quiser. Ou deixar 5 meios. Eu adoro 5 meios, prefiro essa roupa aqui. E o raiz de 6 sobre o raiz de 3, apesar desse número ser irracional e esse número ser irracional, isso é igual a raiz de 6 sobre 3. Lembra que quando eu tenho duas raízes, a divisão de duas raízes é igual a raiz da divisão? Então, 6 sobre 3 a gente consegue resolver, que é 2, então fica 2,5 raiz de 2. Então tem uma série de propriedades, na realidade não tem uma série de propriedades, são poucas as propriedades que ajudam muito nessas operações com números irracionais. E é lá no Khan Academy que a gente vai aprender isso daqui. Eu vou selecionar criteriosamente os vídeos, vou assistir todos os vídeos, tá? E vou observar se vai faltar alguma coisa ou não. Se faltar, eu complemento com um vídeo meu. Mas eu acho que lá, acho não, já comecei a assistir e tem uns vídeos que são muito bem explicados, da mesma forma que eu explicaria, então eu acho que vai nos atender muito bem. Para fechar com chave de ouro aqui, eu vou falar mais duas coisas que são importantes que a gente vai aprender usando os livros, os vídeos e as atividades do Khan Academy. Uma das coisas é simplificar raízes. Então, se eu tenho, por exemplo, raiz quadrada de 108, eu tenho que lembrar, vocês estudaram isso ano passado, como eu simplifico essa raiz. Raiz cúbica de 32, por exemplo. Como eu simplifico essa raiz? Tá? Raiz quarta de 32. Como eu simplifico essa raiz? Tá? Então, tem o método da fatoração, que você fatora e faz duplinhas, e que vocês vão revisar. E tem o método também que eu costumo usar, que é olhar para esse número e ir quebrando ele. Então, por exemplo, o 108 vai ser 2 vezes 54. Não é quadrado perfeito, não é quadrado perfeito, não me ajudou em nada. Mas eu posso quebrar ele de novo. Então, essa quebra vai ser assim, ó, 108 é 2 vezes 54. Só que 54 eu posso quebrar como 2 vezes 27. Então, o 108 vai ser 2 vezes 2 vezes 27. Já quebrei em 3 fatores. Encontrei aqui um quadrado perfeito. Então, o que é muito bom, 4 vezes 27. O 27 já é manjado, né? O 27 é 9 vezes 3, que é um quadrado perfeito também. Então, vai ser 4 vezes 9, que é um quadrado perfeito, vezes 3. Pronto, já quebrei de uma maneira eficiente, fica 4 vezes 9 vezes 3. Divido aqui em 3 raízes separadas, então fica raiz de 4 vezes raiz de 9 vezes raiz de 3. Esse é 2, esse é 3, 6 raiz de 3. Isso significa que eu simplifiquei a forma de escrever esse número irracional. Então, isso vocês também vão aprender lá no Khan Academy, tá? Quando a gente tem aqui raiz cúbica, raiz quarta, a diferença é que quando a gente vai fatorar esse número, a gente tem que pegar não duplinhas, né? Trios. Então, aqui no caso, vai ficar 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2, beleza, já encontrei aqui um trio, né? Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Certo? Pronto. Então, eu tenho aqui um triozinho, ó. Isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Lembra que eu falei com vocês que quando a gente eleva ao quadrado e tira a raiz quadrada, uma operação desfaz a outra? Se eu elevo ao cubo e tiro a raiz cúbica, uma operação desfaz a outra também. Então, se eu tenho raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, uma operação está desfazendo a outra. Aqui não vai dar para desfazer, que é só ao quadrado, vou voltar com o 4 para o lugar dele.
E esse simplifica com esse, fica 2 raiz cúbica de 4. É a simplificação da raiz cúbica de 32, tá? Aqui no caso, ó, eu sei, já fatorei, que 32, se eu pegar um quarteto aqui, ó, vai ser 2 elevado a 4 vezes 2. Então, nessa simplificação, fica 2 raiz de 2. Raiz quarta de 32 pode ser escrito como 2 raiz de 2. Se você não entendeu esse finalzinho, para o vídeo e faça devagar. Divida em duas raízes, cancela as operações, e aí você vai ver que deu certo. Tá bom? Esse vídeo é só para deixar aqui um gostinho de quero mais. Vocês vão estudar isso pelo Khan Academy e aos poucos a gente vai se acostumando, se familiarizando com os números irracionais, com as operações que envolvem esses números e a gente vai botando para quebrar aí, tá? A gente falou de multiplicação, a gente falou de divisão, a gente falou de simplificação e tem mais uma operação que eu não posso deixar de falar nesse vídeo. Luciene de Souza, que é a potência. Então, por exemplo, se eu tenho aqui sei lá, raiz 2, raiz quadrada de 3, isso elevado ao quadrado, né? Isso vai ser 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. Daí eu caio naquele caso que eu já tinha explicado no início, eu posso colocar isso aqui em ordens separadas, número vezes número, raiz vezes raiz, fica 4 raiz de 3 ao quadrado, esse corta com esse, fica 12. Então, esse número é o 12 disfarçado, tá? Vocês vão ver isso também. Aqui é legal falar, gente, que é como se a gente distribuísse, né? Eu faço 2 elevado a 2, que dá 4, e eu faço raiz de 3 elevado a 2, que dá 3. Alright? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.